Boa tarde, turma. Então, a gente vai iniciar agora esse ciclo diferente, precisa de muito da dedicação de todos vocês. Nós iremos sempre estar passando exercícios, seminários, fóruns, que vocês possam participar, tá? De todas essas atividades. No momento em sala de aula, eu preciso que todos estejam presentes e que respondam, né, os nossos questionamentos, tá? Tanto em fórum quanto em atividade, façam a prova e a atividade, muitas das vezes eu vou deixá-la liberada por uma semana, mas eu preciso que vocês entrem, principalmente em momento de aula, porque nós estamos contando como frequência. Então, o aluno que não participa, ele não está frequente, é participar no momento da aula. Nossa aula é toda terça-feira, de 13 às 16h40. Vou deixar sempre um vídeo, né, explicando a aula para vocês, e em seguida nós iremos interagir com exercícios e fóruns, ok? Vamos iniciar? Precisa entender sobre todos os erros na administração de medicamento, ok? O erro ele é para ser cometido? Claro que não. Nós vamos lidar com pessoas, indivíduos, né? Utilizar muita atenção no momento. Como eu devo evitar esses erros? Primeiramente, ter bastante atenção, não conversar em momento de separação, diluição medicamentosa. No momento de atenção de equipe, aquele momento em que você está preparando e indo em direção ao leito, você precisa ter bastante concentração para minimizar a possibilidade de erro, ok? Quais são os tipos de erros que podem ser acometidos pelo profissional da área de saúde? Primeiro, erro de omissão. O que seria isso? Qualquer dose não administrada até o horário da próxima medicação. Nós sabemos que temos compromisso, principalmente quando é antibiótico terapia. Se o medicamento é de analgesia, e vamos imaginar que eu tenho uma medicação para passar às 14 horas. E eu venho, a próxima medicação, o horário dela seria às 19 horas. E eu venho a passar a medicação no horário da segunda medicação. Em vez de eu passar no horário de 14 horas, eu vou aproximar ao horário das 19, eu faço uma superdosagem. Precisa ter muito cuidado com isso. O paciente, o seu cliente, ele vai estar esperando o medicamento para melhoria da sua condição fisiológica, para a continuidade do tratamento terapêutico. Então, se eu me deixo permitir entrar nesse erro, se torne um profissional omisso, não tenho responsabilidade com o horário, com a quantidade de doses do meu paciente dia, se eu não tenho comprometimento, eu vou cair nesse erro de omissão. E cuidado que isso daí é prejudicial para a sua profissão, tá bom? Existem leis. Erro na administração de um medicamento não autorizado. Administração de medicamento ou dose de medicação não prescrita. Existem situações dentro da unidade de emergência em que o paciente ele chega e fala: o médico acabou de me passar um medicamento. Gente, sem prescrição não se tem administração de medicamento. Para mim administrar qualquer medicamento, eu preciso ter uma prescrição. E essa prescrição tem que ser clara e objetiva. Eu preciso estar consciente daquele medicamento que eu vou passar. Porque se essa medicação não está prescrita, eu não posso fazer a administração do medicamento. Existem alguns casos em que eu posso fazer esse medicamento e ele não estando prescrito? Sim, em situação de emergência, onde a equipe está junta e isso vai ser o custo-benefício. Eu preciso administrar o medicamento, sendo que o médico ele faz esse contato oral, tá? Em momento de emergência, faz esse contato oral e em seguida ele vai passar a prescrição do medicamento, ok? Isso principalmente quando eu estou em parada cardiorrespiratória. Vai se administrar os medicamentos porque o médico não pode parar toda a sua atribuição para poder fazer uma prescrição. Ele vai falando as doses, a equipe vai fazendo as doses e depois essas doses vão ser prescritas. Tirando essa situação, não é para ser feito. Erros em dose extra. Administração de uma ou mais unidade em dosagens diferentes daquela prescrita. Se eu tenho um medicamento com uma quantidade específica, ela vai ser administrada naquela quantidade específica. Se eu preciso utilizar um diluente, eu preciso saber a forma do diluente. Se eu vou utilizar água destilada, se é o diluente de fábrica, a quantidade exata para fazer diluição do medicamento. Eu não posso fazer uma dose extra medicamentosa se assim não estiver prescrito para o médico. Isso é um erro. Erros na dosagem.
a administração do medicamento em dosagens diferentes daquela prescrita. Se eu tenho uma dipirona de 500, eu vou lá e passo uma de 1000. Não, se eu tenho uma dipirona de 500, eu vou fazer a administração medicamentosa oral ou endovenosa de 500. E só vou fazer a prescrição, e só vou fazer a administração de medicamento em 1000, se por acaso assim tiver prescrito. Se não tem prescrição, eu não posso alterar a dosagem. Erros referente à via. Quem é essa via? É aquela que foi prescrita pelo médico. Então, acontece erros referente à via? Claro que sim, porque hoje em dia nós sabemos, apesar de já existir uma lei dizendo, nos orientando a quando essa prescrição vir de uma forma que eu não consiga compreender o que está escrito, que eu devo reportar ao médico ou até mesmo ao meu enfermeiro, né? Isso no caso do técnico de enfermagem, para poder ser solicitada uma nova prescrição medicamentosa para minimizar a possibilidade de erro. Então, se a via não está fidedigna, eu não posso utilizá-la, porque ela vai facilitar o meu erro na hora da administração, tá bom? Erros referente à via. Se falando de via de administração medicamentosa, né, eu não posso ter erro, eu preciso entender quais são as vias. Eu preciso entender exatamente o que são vias enterais e parenterais. Eu preciso saber qual é a origem, se esse medicamento ele vai ser dado pelo trato digestivo ou se esse medicamento vai ser administrado por outra via. Então, eu preciso estar ciente das vias, tá? Erro devido ao horário incorreto. Administrar medicamento fora dos horários pré-definidos pela instituição ou pela prescrição. Então, existem medicamentos que eu preciso observar quais são os horários e a quantidade de dose. O enfermeiro ele vai fazer toda a prescrição de cuidados e o técnico de enfermagem ele precisa seguir essa prescrição de cuidados de forma fidedigna. Se eu tenho um medicamento que ele é para ser administrado de 6 a 6 horas, ele vai ser administrado 6, meio-dia, 6 horas, 18 horas e meia-noite. Se eu tenho um medicamento que é prescrição de 8 em 8 horas, eu preciso seguir exatamente a prescrição de cuidados. Caso eu não faça isso, eu vou simplesmente fazer com que o meu cliente tenha prejuízos, sabe? De acordo com a sua evolução. Erros devido ao preparo incorreto do medicamento. Medicamento incorretamente formulado ou manipulado e a diluição ou reconstituição incorreta ou inexata. Costumo dizer que sempre que eu não tenho firmeza ou eu não tenho confiança para fazer qualquer procedimento, eu preciso pedir ajuda. Se eu não sei exatamente qual é o diluente que eu vou utilizar, a quantidade do diluente, eu não consigo lembrar, não consigo me recordar, eu vou procurar. Na própria sala, no próprio posto de enfermagem, desculpe, eu tenho lá disposto toda a prescrição de cuidados de todos os medicamentos. Então, se eu não consigo me recordar, eu vou dar uma olhadinha. Posso olhar também nas bulas que ficam dispostas no posto de enfermagem. Caso eu não compreenda, eu preciso pedir ajuda do enfermeiro. Não faça nada que você não tenha domínio. Se eu não tenho domínio, eu preciso de ajuda. Pedir ajuda é um sinal de fortaleza e não de fraqueza. Se eu peço ajuda, eu sei, eu tenho ciência de que eu não posso ser acometido a um erro, que um erro meu pode tornar a fatalidade uma vida humana, e isso é muito sério, ok? Quanto aos tipos de prescrição, eu tenho a prescrição padrão, que é aquela lá prescrita, a mais comum, que todos nós temos acesso a ela, né? Que inicia um tratamento e que dará continuidade até que o próprio médico faça a interrupção desse tratamento. Então, aquela é a mais comum, que todos nós estamos acostumados. Você vai ao médico, ele faz uma prescrição medicamentosa e todo paciente ele volta com essa prescrição para casa. Essa é a padrão. Padrão com data de fechamento é aquela que indica o início e o final de um tratamento, tá? E sempre que eu tenho início e final, eu posso ter uma antibiótico terapia, um medicamento de controle, ele vai ter início e fim dessa terapia medicamentosa. Então, eu preciso estar ciente. É 7 dias, de 12 em 12 horas? É durante 7 dias, uma vez ao dia? É durante 7 dias, de 6 em 6 horas? 14 dias, de 6 em 6 horas? Preciso saber o início e o fechamento desse medicamento.
verbal pode ser feita pessoalmente ou por telefone, sendo escrita posteriormente. Este tipo de prescrição deverá ser reservada para situações de emergência, face à elevada probabilidade de erros. Então, é somente em situações de emergência. Isso acontece muito quando ocorre uma parada cardiorrespiratória, como eu falei anteriormente. Então, eu vou ter uma prescrição verbal com uma posterior prescrição escrita. Isso acontece também com enfermeiros do trabalho, nessa situação de embarque, onde o médico está em terra e o enfermeiro ele está embarcado. Então, ele precisa dessa prescrição verbal para fazer essa administração medicamentosa, mas isso aumenta muito o erro. Precisa tomar cuidado com o tipo de prescrição. Dosagem. A dosagem do medicamento. Dosagem, né, gente? É a quantidade de medicamento que deve ser administrado e posologia. Dose de medicamento por dia ou período, para obtenção de efeito terapêutico desejado. As doses de medicamentos podem ser classificadas. Então, dosagem é a quantidade medicamentosa que esse indivíduo vai tomar. Então, eu preciso saber a quantidade de dose, a quantidade ou a dose, né, que esse indivíduo ou que a minha clientela vai utilizar e pela quantidade de tempo, ok? Qual é a dose mínima? É a menor quantidade de medicamento capaz de produzir um efeito terapêutico. Então, essa dose mínima é a menor quantidade que aquele medicamento pode ser administrado, mas que vai trazer efeito terapêutico. Dose máxima, a maior dose capaz de produzir efeito terapêutico sem apresentar efeitos indesejáveis. Então, eu fico entre a mínima e a máxima. Eu preciso ter obtenção desse conhecimento, porque eu não posso dar menos do que a dose mínima, porque eu não vou ter efeito terapêutico algum. E se eu passar da dose máxima daquele medicamento, eu posso trazer letalidade ao indivíduo. Então, tem que estar sempre entre o padrão de dose mínima e máxima. Para que eu preciso saber disso? No momento de uma prescrição de medicamento, se o médico passa uma prescrição além do devido, eu sei que se passar da dose máxima, pode ser letal. Então, eu preciso reportar essa prescrição medicamentosa. Dose letal é a quantidade de um medicamento que é capaz de produzir morte ao indivíduo, tá bom? Fatores que modificam a dosagem. O que pode modificar essa dosagem desse medicamento? Quem vai fazer a modificação de dosagem? Quem vai se preocupar com a dosagem? O médico. O médico ele vai passar, junto a essa prescrição, a dosagem exata ou a quantidade exata do medicamento a ser administrado por cápsula e quantidade de vezes. Que aí eu estou falando do quê? Da terapêutica medicamentosa. O que pode modificar essa dosagem? Primeiro, idade do indivíduo. Segundo, sexo, né? Condições do paciente. Se esse paciente está mais fragilizado, se o paciente está precisando de mais terapia medicamentosa para trazer estabilidade orgânica. Fatores psicológicos, temperatura, método de administração desse medicamento, fatores genéticos, peso corporal, fatores ambientais, isso pode aumentar ou diminuir a dosagem, tá? De acordo com todo, onde eu vou saber sobre todos esses detalhes? Na anamnese bem feita desse meu cliente. Em cima da anamnese eu vou conseguir saber exatamente, o médico vai auxiliar o médico a saber exatamente a dosagem adequada para cada indivíduo. Eu não posso administrar a uma criança a mesma dosagem e apresentação medicamentosa que um adulto. Eu não posso administrar a um adulto jovem a mesma dosagem e apresentação medicamentosa que um idoso. Eu preciso levar todas as considerações na hora dessa dosagem. E se por acaso eu, como técnico de enfermagem, observar alguma diferenciação, eu preciso entender o porquê que o médico optou por aquela condição medicamentosa, tá? Porque às vezes pode ocorrer um erro e aí a gente precisa estar ciente, ok? Agora a gente vai entrar na farmacocinética e a farmacodinâmica. Preciso que vocês prestem bastante atenção nisso aí. A farmacocinética e a farmacodinâmica, elas vão interagir, tá? Enquanto a farmacocinética ela vai falar sobre todo o caminho percorrido pela droga, a farmacodinâmica vai te dizer exatamente o que essa droga vai fazer ao organismo, qual é a resposta da droga ao organismo,
Então, vamos entender. Farmacocinética é a área da ciência que estuda o caminho percorrido e o impacto causado pelos remédios, que são os fármacos, no corpo humano. Então, a farmacocinética ela vai fazer essa interação da ciência e a saúde, né? Esse caminho da droga e qual é o impacto que a droga vai fazer nesse organismo humano. E seu principal objetivo é o estudo da o principal objetivo de estudo da farmacocinética é o processo de metabolismo desses fármacos. Então, eu preciso saber como esse medicamento vai ser introduzido, direcionado e metabolizado dentro desse organismo. Farmacocinética e farmacodinâmica. Enquanto a farmacocinética ela nos fala dessa droga em movimento em que região? No região do TGI, né? A partir do momento que eu coloco a droga na região oral, ela vai fazer o seu movimento, tá? E como a concentração da droga muda em seus diferentes locais do organismo. A droga ela vai passar por várias fases. Em cada fase ela vai ter uma função. Então, a farmacocinética ela vai nos mostrar exatamente isso. Essa droga em movimento e a sua concentração e a mudança de concentração de acordo com os diferentes locais orgânicos. Já a farmacocinética já fala da droga e a sua potência. O que ela vai me dizer? Como a droga exerce o seu efeito. Ela vai falar qual é a sua ação diante da célula, que aí eu vou falar daquele efeito chave fechadura. Ela vai falar qual é a potência, a potência dessa droga, tá? Então, enquanto a farmacocinética vai falar da droga em movimento, a farmacodinâmica vai falar da droga e a sua potência, tá? Fármaco é o medicamento propriamente dito, é aquele que nós utilizamos para uma resposta, uma finalidade terapêutica, e esse organismo. Então, nós precisamos entender que o fármaco e o organismo, eles interagem. O fármaco, ele entra para entregar substâncias ou moléculas nesse organismo para poder ser recebido pelos seus receptores e trazer uma resposta orgânica. A farmacocinética, ela vai ser distribuída entre a absorção, a administração, o seu metabolismo e o processo de excreção. A farmacodinâmica já vai me dizer o local de ação, o seu mecanismo de ação e os seus efeitos. Enquanto a farmacocinética ela vai trazer uma concentração no local do receptor, a farmacocinética ela vai vir trazendo a absorção, distribuição, metabolismo, excreção, trazendo a concentração no local do receptor, no momento do metabolismo. Quando ele é metabolizado, tudo aquilo que serve ao receptor vai ser captado e tudo aquilo que não serve mais para funcionamento de resposta orgânica vai ser excretado, tá? A farmacodinâmica ela já trabalha aqui, nesse momento da concentração do local de recepção. O que ela vai fazer? Um mecanismo de ação. Os receptores específicos vão vir captar as moléculas desse medicamento e vai trazer um efeito. Esse efeito esperado, que seria o efeito positivo da droga medicamentosa, a melhora da condição inicial do cliente, tá? Mas nem sempre isso acontece. A farmacocinética, então vamos entender novamente. A droga em sua forma farmacêutica, ela vai entrar na região oral, né, por via oral. Depois, ela vai sofrer dissolução, degradação e difusão medicamentosa. A droga em solução disponível para sua absorção, ela vai estar em que região? Vai passar pela região oral, vai descer até a região gástrica, onde ela vai sofrer a primeira metabolização, tá? Ela vai entrar em disponibilidade nessa região. A partir daí, eu tenho um efeito físico-químico dessa droga, né? A administração de outras drogas, tipo os alimentos. Então, muitas das vezes, esse alimento ele vai interagir com as moléculas do medicamento, ou pode trazendo aumento e potência, ou até diminuição. Por isso que tem horários específicos para o medicamento, tá?
Motilidade do gastrointestinal. A secreção da bile e enzimas faz um transporte passivo e ativo da absorção em regiões específicas nesse trato gastrointestinal. E a eliminação intestinal pelo fluxo sanguíneo. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho todo o trato gástrico, ele vai fazer todas as absorções de moléculas, né? Vai ser jogado na corrente sanguínea e tudo aquilo que não vai ser captado pelo organismo, pelas células, ele vai ser excretado, ok? Então, eu tenho a fase da introdução do medicamento na parte oral. Ele vai passar pela região esofaríngea, vai cair no estômago, vai sofrer a primeira metabolização. A partir daí, ele vai começar a liberar as micromoléculas, que vai cair nas vilosidades intestinais, onde vai começar a sofrer as primeiras captações. Vai ser captado por quem? Por proteínas, né? Células de captação. Essas células são mega inteligentes, ela vai receptar essas moléculas medicamentosas e levar pela corrente sanguínea até o local de ação, para trazer uma resposta medicamentosa. Ficou claro? Então, vamos entender como todas as fases da farmacocinética acontecem. Primeiro, a absorção. A absorção é o processo que inicia a aplicação de uma tomada medicamentosa até a entrada nessa corrente sanguínea. Então, a partir do momento que eu faço todo aquele processo que eu expliquei no slide anterior, que é a entrada do medicamento, a descida do medicamento pela região esofaríngea e depois a chegada do medicamento ao estômago, onde ele começa a distribuir as primeiras moléculas. Tem alguns medicamentos que eles vão fazer o sistema porta e vai cair nas vilosidades intestinais, onde vai ser liberadas as moléculas que vão ser captadas e jogadas na corrente sanguínea. Esse é o processo da absorção, tá bom? E esse processo é fundamental para que o efeito da medicação seja satisfatório. Se eu não tenho uma resposta boa, uma resposta do TGI boa, eu não vou ter uma resposta medicamentosa eficaz. Vias de administração como endovenosa não fazem parte do metabolismo de primeira passagem. Quem é esse metabolismo? É o sistema porta, né? Onde vai passar pelo fígado, vai sofrer degradação e vai ser absorvido as micromoléculas pelas vilosidades. Caem direto na corrente sanguínea. Então, não posso nunca pensar que o sistema endovenoso faz parte da farmacocinética. Não faz, porque o sistema endovenoso ou a via endovenosa, ela já cai direto na corrente sanguínea. E na farmacocinética ele vai sofrer absorção pelo TGI e logo depois de passar por todo aquele processo, aí sim, após isso, em torno de 40 minutos, ele vai cair na corrente sanguínea, tá bom? Efeito de primeira passagem. É a metabolização do medicamento pelo fígado, como eu já falei no slide anterior, né? E pela microbiota intestinal. Ele vai passar pelo fígado, vai fazer a abertura e recepção de moléculas, vai sofrer biotransformação e vai cair na corrente sanguínea. Vai ser biotransformado porque vão ser liberadas secreções que vão fazer a transformação da molécula para cair na corrente sanguínea, como você bem vê aí, ó, nessa ilustração. Antes que o fármaco chegue à circulação sistêmica, as vias de administração que são sujeitas são via oral e via retal, tá? Pela via oral eu vou entrar pelo TGI, pela retal também eu entro pelo TGI, fazendo toda a parte de metabolização. Após a absorção e distribuição, a maior parte desses medicamentos a maioria dos medicamentos não é uniforme em todo o corpo. O medicamento que se dissolve em água, são medicamentos hidrossolúveis, como os antihipertensivos, o atenolol, né? Tanto é que dão até o hidroclorotiazida para fazer o quê? A eliminação dos sais desse organismo, porque o medicamento é hidrossolúvel. Tem a tendência de permanecerem no sangue e no líquido ao redor dessas células, tá? Então, quando eu tenho o atenolol, o medicamento antihipertensivo, ele é hidrossolúvel, ele vai ser introduzido, as moléculas vão captar, vão fazer a retirada do
captação pelo sistema linfático e a retirada ou a excreção, tá? Pelos rins. Os medicamentos solúveis em gordura são medicamentos o quê? Lipossolúveis. Como anti-ansiolítico, clorazepato. Tende a concentrar no tecido adiposo. Todo medicamento que concentra em tecido adiposo, eles são lipossolúveis. Então, eles só vão ser receptados por receptores que levem a condição de lipossolúvel, que vai transportar essa molécula até a célula de gordura. Outros medicamentos concentram-se principalmente em uma pequena parte do corpo. Por exemplo, o iodo. O iodo ele vai parar em que região? Na glândula tireoide. Porque os tecidos dessa região têm uma atração. Que seria a atração? A afinidade. Vamos entender que da agora para frente, as células vão sofrer afinidade de acordo com seus componentes ou as suas moléculas. Se ele é hidrossolúvel, os receptores vão ter afinidade por moléculas hidrossolúveis. Se são lipossolúveis, os receptores vão sofrer afinidade por moléculas lipossolúveis. Se são de outras definições, né, medicamentos com outras definições, eles vão sofrer atração. Então, essa seria o sistema chave fechadura. Especial para medicamento e uma capacidade de retenção desse mesmo medicamento. No momento de distribuição, é uma etapa que essa droga ela é distribuída através da circulação. Então, eu falei lá da absorção, que ele vem até as vilosidades e entrega em seus receptores. Agora, eu estou falando da distribuição. No momento da distribuição, essas moléculas já caiu na corrente sanguínea, tá? É o processo da droga no organismo que passa primeiro lá nos órgãos de maior vascularização, como o sistema nervoso central, os pulmões, o coração, e depois sofre redistribuições em tecidos de menos irrigação. Aí vai até o tecido adiposo, tá? De macro a microcirculação. É nessa etapa que a droga chega ao ponto onde vai atuar. Então, ele vai ser distribuído pelos seus receptores aos órgãos maiores, onde vai sofrer toda a sua função, né? Vai entregar essas moléculas para sofrer um processo de resposta e vai ser também levado em sua microvascularização. Biotransformação versus biodisponibilidade. O processo da biotransformação é aquela etapa em que o medicamento se transforma em um produto aquoso. Vamos entender que nem sempre a apresentação do medicamento é líquida. Vocês já aprenderam nas aulas anteriores sobre a apresentação medicamentosa. E ele precisa ser biotransformado de uma forma de molécula para apresentação líquida, né? Para ser transformado, para ser transportado pela corrente sanguínea. A biotransformação é uma fase muito importante e garante o quê? A excreção de resíduos medicamentosos que acontece no fígado. Então, no fígado ele vai receber algumas enzimas. Essas enzimas vão liquificar essas moléculas, que vai facilitar essa entrega das moléculas em seus receptores e o produto de excreção para ser excretado, tá? Esse é o processo da biotransformação. Grau de disponibilidade das formas farmacêuticas. Então, eu preciso primeiro entender quais são as formas farmacêuticas. Eu tenho a drágia, eu tenho comprimido, eu tenho a cápsula, suspensão, emulsão e solução. Essas são as apresentações dos medicamentos. E a sua biodisponibilidade? A biodisponibilidade é a porção da medicação que chega nessa circulação sanguínea. O valor é próximo aos 100% quanto a medicação é aplicada por via intravenosa. Então, se a via for endovenosa, eu consigo 100% de biodisponibilidade do medicamento. Outras vias de aplicação costumam ter biodisponibilidade mais baixa. E aí você precisa entender que ele vai passar por várias etapas, né? Vai passar pela etapa de absorção, de distribuição, vai passar pela etapa de biotransformação, e isso tudo vai fazendo a menor eficácia desse medicamento. Então, ele não vai ter uma entrega de 100%. A entrega vai ser menor, tá?
A avaliação da biodisponibilidade é importante para a decisão sobre a aplicação adequada das doses do medicamento. Então, eu preciso avaliar a biodisponibilidade do medicamento para saber a dosagem exata. As fases da farmacodinâmica, elas encerram na excreção, onde todo o produto já foi entregue ao organismo, onde todo o produto já sofreu todas as suas fases, tanto de biotransformação quanto entrega molecular, já passou pelos receptores, né? Já passou pelas vilosidades intestinais, se entregue aos seus receptores, caiu na corrente sanguínea, ficou biodisponível para a melhora terapêutica do cliente, e tudo aquilo que não mais vai ser utilizado, ele precisa ser excretado. E aí chega o momento da excreção. A excreção é a forma e a velocidade com que os resíduos da medicação são liberados nesse organismo. A velocidade depende do tipo da medicação, o processo de filtração do organismo e o fluxo renal de cada pessoa. Os resquícios do medicamento podem ser eliminados pela urina, pelas fezes, pelo fígado, pela saliva, pelos rins e também pelo suor. A gente não pode só levar como fezes e a urina como se fosse produto de excreção. Eu preciso entender que o fígado ele faz a primeira metabolização, né? Não é ali que ele vai começar a separar o que vai ser a molécula medicamentosa que vai ser entregue e o que não é bom. Ele vai fazer a primeira filtragem. A saliva, o rim, os rins que vão fazer essa filtragem se transformar em urina, e o suor, tá? Não se esqueçam disso, dentre outros. O caminho percorrido pelos fármacos nesse meu organismo. Agora vamos sintetizar para terminar essa primeira fase da gravação, tá? Tudo aquilo que eu expliquei, agora eu vou falar pela última vez pelo processo, tá bom? Da farmacocinética. Primeiro, ó, o caminho é a absorção. O fármaco é absorvido por esse organismo. Então, ele entra por via oral, passa pelo TGI e ele sofre a absorção. De que forma, professora? Ele vai entrar, vai entrar pela via oral, passar pela região esofaríngea, vai cair na bolsa estomacal, vai sofrer a primeira disposição desse medicamento, a primeira metabolização, vai passar pelo sistema porta, onde vai fazer uma separação entre as moléculas e diluição da mesma e todo aquele produto de excreção. Vai cair no intestino tem as vilosidades intestinais, onde vai sofrer o quê? Captação das moléculas pelo sistema chave fechadura. E aí ali vai ser entregue as moléculas nas suas células específicas. Eu não posso esquecer disso. As células elas vão captar de acordo com a sua especificidade. Até aí sofre o processo da farmacocinética. A partir da entrega da chave fechadura, a partir dessa entrega eu já não falo mais de farmacocinética. Aí eu vou falar do dinamismo, a farmacodinâmica. A farmacodinâmica ela entra daí à frente. O que ela vai fazer? Resposta terapêutica medicamentosa. Tá? Então, tem a absorção do medicamento, depois ele vai ser distribuído, o fármaco é distribuído por órgãos, e aí eu preciso entender que primeiro ele vai passar pelos órgãos maiores, depois ele vai passar pela microvascularização, sistemas ou espaços corporais, né? Vai sofrer biotransformação, o fármaco é modificado, biotransformado e metabolizado, e depois ele vai ser excretado, ok? Então, ficamos por aí nessa nossa primeira fase. Daqui a pouquinho eu mando outro vídeo. E fiquem bem.